Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui a parte 3 e final da aula de macroeconomia, política e investimentos. Vem comigo. Bom, então vamos lá. Aquele nosso disclaimer de sempre, né, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Então, eu peço para aqueles que não assistiram os dois primeiros vídeos, que assistam, né? No primeiro vídeo eu comentei sobre responsabilidade fiscal e social, tripé macroeconômico, e no vídeo 2, os fundamentos de macroeconomia e sobre o dólar. Nessa aula, nessa parte 3, nós vamos comentar sobre os ciclos econômicos, como é que funciona a economia segundo Ray Dalio, um resumo do vídeo dele e depois uma rápida mensagem final. Bom, então quem me acompanha já sabe que eu sou fã do Howard Marks. Ele é um grande defensor dos ciclos econômicos e dos ativos, tá? Ele é muito crítico do market time, ou seja, que é muito difícil a gente acertar a hora exata de investir num determinado ativo. O que a gente tem que entender é que em parte do ciclo a gente está e comprar bons ativos com boa margem de segurança. O que é a margem de segurança? É você pagar por um preço menor do que aquele ativo vale. Por exemplo, eu faço um estudo, acho que a ação da Vale deveria valer R$100. Ela está custando 80, então eu tenho uma boa margem de segurança. Vamos supor que se você pegar uma outra empresa, você acha que ela vale 20, está negociada a R$19,50, essa margem de segurança é ruim. Bom, então vamos comentar aqui, pessoal, fazer um paralelo entre os ativos, agora eu estou falando de bolsa, tá? Que tem muita relação com a economia, que a gente viu nos vídeos anteriores, um descolamento, um decoupling que aconteceu das bolsas internacionais em relação à bolsa brasileira. E ela aconteceu em 2013. Eu lembro que eu ainda tinha 3, 4, 5 anos de estudo sobre o mercado financeiro e no começo eu não entendia por que as bolsas americanas estavam subindo e a bolsa brasileira caindo. Tá? Mas a explicação foi o quê? A nova matriz econômica proposta no governo Dilma, que eu já mostrei para vocês, que culminou com uma importante queda do PIB. Queda do PIB, menor crescimento das empresas, menor lucros, as ações caem. Só para vocês terem uma noção, pessoal, esse aqui é um EWZ, um ETF negociado nos Estados Unidos. Ele em 2008 atingiu o pico em torno de $100. Hoje ele está cotado pouco mais de $30. Ou seja, para a gente voltar ao que era cotado em dólares em 2008, 14 anos, 15 anos depois, esse ETF deveria subir 200%. Então aqui mostra, pessoal, em virtude desse decoupling, a Bolsa brasileira ficou muito para trás, em virtude de tudo que aconteceu com o PIB que eu mostrei nas aulas passadas. Bom, no governo Lula, mostrei para vocês responsabilidade fiscal, né? Sem guerras, sem conflitos internacionais, sem crises internacionais. O Ibovespa subiu quase 800% de 2003 a 2008, no governo do presidente Lula. O porquê, já mostrei. O respeito ao tripé econômico, macroeconômico, criado no governo FHC. Então, o que o governo Lula fez? Montou uma belíssima equipe econômica, comandada por Antônio Palocci, trouxe o Henrique Meirelles, que tinha sido eleito pelo PSDB para deputado federal, para comandar o Banco Central, teve responsabilidade fiscal, superávit primário, pegou um momento internacional muito bom, sem crise, boom de commodities, então teve aumento do crédito e aumento do consumo. Então o Brasil
teve 4, 5, 6 anos de alto crescimento e com expansão da classe média no Brasil. Já agora, em 2022, a gente estava tendo um decoupling ao contrário. Como as bolsas americanas ficaram muito caras, elas começaram a corrigir em janeiro e nós tivemos um desempenho melhor do que as bolsas americanas, até a eleição. Porque, eu já mostrei em aulas anteriores, após a eleição, o não compromisso do presidente Lula com o fiscal derrubou a bolsa. Só para vocês terem uma noção, enquanto o S&P subiu 10% nos últimos 30 dias, a bolsa brasileira caiu mais de 5% e o EWZ caiu ainda mais porque ele é cotado em dólar, porque o dólar subiu. Tá? E esse decoupling era do dia 10. Fiz ontem de novo, aumentou ainda, o S&P continuou subindo e a gente caindo. Então, pessoal, mais uma vez, a importância dessa aula. O descontrole fiscal do governo federal afeta não só o crescimento econômico, como a arrecadação tributária e também os ativos negociados na Bolsa de Valores. Tá? Então, assim, eu acho que essas bravatas do atual presidente eleito, né? O mercado fica nervoso, que não sei o quê. Não adianta, pessoal. O mercado financeiro, ele é composto de várias pessoas, de vários segmentos. Se a economia está no rumo certo, o mercado vai bem. Se ela não estiver no rumo certo, o mercado não vai ficar nervoso. Ele vai vender os ativos brasileiros e comprar dólar. Muito simples assim. Tá? Então, o ideal é que nesses primeiros 20 dias do pós-eleição, que o governo repense, né? E que faça a comparação. O próprio Lula teve, nos primeiros anos de governo dele, de 2003 a 2008, um sucesso econômico muito grande, pela responsabilidade fiscal. Em contrapartida, o governo Dilma, que foi sucessor ao presidente Lula, não teve compromisso e deu no que deu. Vem mostrando insistentemente, né, pessoal, que o Brasil é a bola da vez. Rússia em conflito, China com problemas de Covid e com fechamento da economia. Então, o Brasil é a bola da vez. A gente está barato, a gente está num cenário macroeconômico bom, porém, a gente precisa de responsabilidade fiscal. Que, já mostrei para vocês, a responsabilidade fiscal faz com que a economia melhore e que você pode ter maior programa social. Outra coisa que favorece o Brasil, pessoal, nesses ciclos econômicos de longo prazo, é que existe uma correlação inversa entre as commodities e as ações de tecnologia. Então, por exemplo, na década de 2000, as commodities subiram fortemente e as de tecnologia caíram. Bolsas americanas andaram de lado, o Brasil subiu fortemente. Última década, ao contrário. Tecnologia subiu muito, commodities caiu, o Brasil foi mal. Só que agora a gente vê as commodities em alta, que a gente vem mostrando nos vídeos de atualização semanal, e as ações de tecnologia começaram a recuar. Não vão ter aquele desempenho que teve na última década. Mais uma coisa que favorece o Brasil. O JP Morgan, antes da finalização do segundo turno, ele colocou que acha que o Brasil deve ir bem, independentemente do resultado das eleições. Eu coloquei esse será 3, 4 semanas atrás, justamente porque eu queria ver qual que era. O Bolsonaro já tinha sinalizado uma maior responsabilidade fiscal. Eu queria ver se o Lula, que foi eleito, ele viria para a responsabilidade que ele teve no primeiro mandato dele, ou se ele viria para a responsabilidade do governo Dilma. Que isso pode mudar muito, né? Estudem esse slide, pessoal. O que é o bom cenário? O que é o cenário ruim? Para o GDP, que é o PIB, a inflação, a Selic, o dólar, o CDS, que é um seguro Brasil. Olha lá, ele vai subir fortemente se tiver um pior cenário. Os juros da NTB de 5 anos e o Ibovespa, que pode ir a mais de 170 mil pontos ou cair para menos de 100 mil pontos.
Então, não tem dúvida, pessoal, o principal driver para o ano de 2023, eu já falei isso para vocês muito, é a responsabilidade fiscal. E essa frase do Roberto Campos, que é o avô do atual presidente do Banco Central, ele fala, né, que infelizmente o Brasil nunca perde uma oportunidade de perder oportunidades. Então a gente está diante de uma oportunidade imensa de voltar a crescer de maneira sustentável, desde que tenhamos responsabilidade fiscal. E a responsabilidade fiscal ela passa por reforma tributária, reforma administrativa e encaixar a responsabilidade social dentro da responsabilidade fiscal. E eu já mostrei para vocês que isso é completamente factível, tá? Bom, vamos passar agora para uma importante parte, que é como funciona a economia segundo Ray Dalio. Esse vídeo que está disponível gratuitamente no YouTube, um vídeo de em torno de 32 minutos, eu já vi e revi inúmeras vezes, né? E sempre pensei, pessoal, eu preciso traduzir esse vídeo de uma maneira mais simples para que as pessoas não especialistas no mercado financeiro possam compreender. De qualquer forma, pessoal, assistam o vídeo que é muito legal. Então, segundo o investidor americano, o gestor americano, os 3 pilares da economia e que determinam ciclos, tá? São o PIB, que eu já mostrei lá atrás, que ele vai crescendo ao longo do prazo nos países, e você pode ter períodos de expansão e contração da economia de acordo com os ciclos. E quem comanda os ciclos, pessoal, é a dívida. Você tem a dívida de curto prazo e a dívida, o ciclo de dívida no longo prazo. Então, essas pequenas oscilações aqui são os ciclos de dívida de curto prazo, que em geral duram entre 5 e 8 anos. Esses de longo prazo, nós vamos explicar depois, ele acontece mais ou menos a cada 70 anos. Bom, segundo Ray Dalio, né, o que move a economia de um país são as transações. As transações seria compra e venda de produtos no supermercado, num posto de gasolina, no agronegócio, na bolsa de valores, tudo. Quando a gente está comprando ou vendendo, a gente está fazendo uma transação. Então, isso aqui é o fundamento básico da economia. Você tem os compradores e os vendedores. E nos diversos, né, bens, serviços, ativos financeiros, e aí vai. Né? Então, o mercado, a economia é o conjunto de todas essas transações. O total de gastos, pessoal, numa economia depende do dinheiro e principalmente do crédito. Principalmente do crédito. O crédito, em geral, ele é muito maior do que o dinheiro que a pessoa ou a empresa tem. Tá? E isso move a economia. O total de gastos que depende do dinheiro e do crédito. Se a gente lembrar lá, no governo Lula, que eu mostrei nos vídeos anteriores, nós tivemos o boom das commodities, o superávit primário que deu ao governo a responsabilidade fiscal, e aí o governo Lula baixou os juros e deu crédito fácil para a população. E fez com que o aumento de gasto movesse a economia. Tá? Que eu já comentei com vocês, que olha aqui, a Bolsa Brasileira, que representa as maiores empresas do país, subiram quase 800% de 2003 a 2008. Basicamente, voltando a mostrar esse slide, porque o governo Lula seguiu o tripé macroeconômico proposto por Fernando Henrique em 99. Superávit primário, sem crise internacional, boom de commodities, crédito e consumo. Então, lembrando, crédito move a economia de um país. Tá? Bom, então, o total de gasto e o total de um ativo disponível, o total de um bem disponível faz o preço. É uma questão de oferta e de demanda.
Se você tem muito dinheiro, mas tem muita oferta, o preço não sobe tanto. Porém, se a gente tiver muito dinheiro e pouca oferta, o preço sobe, tanto dos bens e serviços como dos ativos financeiros. E aqui, pessoal, é o que aconteceu, a inflação que a gente está vivendo no mundo. Um aumento do dinheiro em circulação, taxa de juros lá embaixo até 2022, muito dinheiro dado para a população e baixa oferta. O que aconteceu? Subiu o preço. Tá? E isso gerou a inflação. Isso, pessoal, vale para tudo, né? Inclusive o governo federal, o governo de um país. Tá? Bom, eu já tinha comentado com vocês que o crédito ele é muito mais importante que o dinheiro à vista que as pessoas têm. Por quê? Só para que ele até fala no vídeo, né? Em 2013, o dinheiro disponível das pessoas, das empresas, era em torno de 3 trilhões e o crédito estava em 50 trilhões. Um volume muito maior. E qual que é o problema? Quando você faz uma negociação à vista, você fez a negociação, pagou pelo que você comprou, a transação está efetuada e acabou. Porém, quando você faz no crédito, pessoal, você cria um ativo. Quando você pega empréstimo, a pessoa que te deu o empréstimo está com um ativo, um asset, e você está com uma responsabilidade. Tá? E isso vai ser só encerrado no futuro. Tá? Bom, outra coisa importante da gente entender é que o governo de um país é o maior comprador e vendedor de ativos financeiros no país. Tá? A gente pode dividir o governo central, que seria o governo federal no Brasil, e o Banco Central do Brasil. Tá? Então, o governo central arrecada impostos e gasta dinheiro. Se gasta muito mais do que arrecada, não tem responsabilidade fiscal e acontece tudo aquilo que nós já mostramos nos vídeos anteriores. Então, o ideal é que o governo tenha responsabilidade fiscal, inclusive para ter superávit primário. Tá? E o Banco Central, através das políticas monetária, fiscal, ele controla a quantidade de dinheiro, controla o crédito em circulação. Olha aqui o crédito. Lembrando que o crédito que movimenta a economia. Como é que o Banco Central faz isso? Através da taxa de juros e comprando e vendendo ativos. Porque assim, se o Banco Central vai lá e vende ativos, né, ou compra ativos, ele está aumentando ou diminuindo o dinheiro em circulação. Ou se não, apenas imprimindo dinheiro. O grande problema da impressão de dinheiro é que gerar inflação. Então, o Banco Central reduzindo os juros ou aumentando a impressão de dinheiro, ela aumenta o crédito. Aumentando o crédito, aumenta a economia, aumenta o PIB. Porém, isso favorece a inflação que nós mostramos. Tá? Então, segundo o Ray Dalio, o crédito é a parte mais importante do funcionamento da economia e a menos compreendida pelas pessoas. Que é aquilo que eu falei, todo crédito gera uma dívida. Tá? E esses empréstimos são sempre baseados numa taxa de juros e que quem emprestou vai receber o principal e a taxa de juros. Tá? Então isso aqui, pessoal, é uma coisa importante. É a mensagem que o crédito ele é fundamental para o crescimento da economia. O grande problema é que se o crédito é em excesso, é um crédito ruim, lá na frente nós vamos ter problema. Tá? Isso aqui é uma coisa importante. Toda vez que a gente gasta um dinheiro para comprar um bem, um serviço ou uma ação, alguém está recebendo. Então você está gerando renda para outra pessoa. Mais crédito, mais gasto e maior renda para as pessoas. Isso é uma coisa extremamente importante. O problema é que o crédito ele gera um débito que vai ser quitado no futuro. Então aqui, pessoal, aqui é a quantidade. Essa ilustração do Ray Dalio é muito interessante. Olha a economia sem crédito, olha o tanto de dinheiro e com crédito. É muito maior. E aí, mais gasto, você tem maior renda, maior
produtividade e nesse ciclo vicioso. O grande problema é que se a dívida for em excesso e crescer ao longo dos anos, isso vai dar problema que a gente vai mostrar. Então, pessoal, a dívida criada pelo crédito, ela vai produzir ciclos econômicos que o Ray Dalio colocou, ciclos de dívida de curto prazo e de longo prazo. Curto prazo, em torno de a cada 5 a 8 anos, e de longo prazo, a mais de 70 anos. Tá? Outra coisa importante, a produtividade, pessoal, aqui, ó, que levaria ao crescimento no longo prazo. Já o curto prazo, ele é dado pelo crédito. E o aumento da renda das pessoas sustentável, ele está muito mais relacionado à produtividade do que o aumento de crédito. Ok? Então, pessoal, crédito, aumento de gasto, aumento de renda das pessoas. E aí isso vai gerando os ciclos de dívida que a gente vai mostrar a seguir. Então aqui eu resumi, pessoal. Aqui tá lá o PIB e aqui você tem os ciclos de curto prazo até que chega num ponto que rompe, porque a dívida das pessoas, a dívida do governo chegou num patamar muito alto. Já tinha mostrado para vocês, né, que o total de gastos, ou seja, o dinheiro em circulação e a quantidade daquele produto ou daquele ativo faz o preço do negócio. O grande problema disso é que muito dinheiro em circulação e baixa oferta gera inflação, o que a gente está vivendo no mundo em 2022, né? Porque teve muito crédito, muito gasto, levou à inflação. E agora o que a gente está acontecendo? A inflação teve que subir juros, subiu aqui no Brasil primeiro, depois nos Estados Unidos, depois na Europa, vai reduzir o crédito, maior juro, menor crédito, menor gasto, menor renda e recessão. Daí que você vai tendo esses ciclos a cada 5, 8 anos de expansão e depois de recessão. Tá? Então lá, maior crédito, cadê meu pointer? Então voltou o pointer. Maior crédito, maior gasto de expansão, que está aqui. Depois, menor crédito, menor expansão, recessão. E aqui ficou. Isso aqui, segundo o Ray Dalio, dura em torno de 5 a 8 anos. E faz com que os bancos centrais, no caso da expansão, ele diminuiu os juros aqui, né? E depois, quando a economia fica muito aquecida, gerando inflação, ele tem que reduzir a taxa de juros. Tá? O grande problema, o dilema que hoje o mundo vive é isso, né? Se você estica demais os juros, né, muito, você vai provocar a recessão. Coisa que eu venho mostrando nos vídeos de atualização, que o Fed ele vai ter que calibrar a taxa de juros para não gerar recessão, que acaba levando a uma menor atividade econômica e depois um menor valuation das empresas. Certo? O ciclo de longo prazo, pessoal, eu não vou entrar em muito detalhe, que ele é um pouquinho mais complicado, tá? Eu vou passar só alguns detalhezinhos antes da gente encerrar o vídeo. Então, o ciclo de dívida de longo prazo, ele é o acúmulo. Você vai tendo aqueles ciclos de curto prazo, que dura de 5 a 8 anos, várias vezes, só que chega num ponto, pessoal, que a dívida ficou muito alta. Não só para as pessoas, como para o governo. Olha lá. As pessoas passam a ter... A dívida cresce muito mais do que a renda. Né? Então vai chegar num ponto, pessoal, que você gerou preços absurdos, rendas absurdas, porém a produtividade está lá embaixo. Tá? E isso aconteceu nos Estados Unidos na década de 30 e também em 2008. Pessoal, quem gosta de ler, esse livro é bem legal, mostrando a crise de 2029, que ela foi maturada após a Primeira Guerra Mundial, final de 2018, que culminou com o crash da Bolsa em 29, que depois teve a década perdida de 30 a 40 nos Estados Unidos. Por quê?
menor gasto, menor renda, menor riqueza das pessoas, menos crédito, menos empréstimo. Isso é um ciclo vicioso. E aí você faz que a economia dá uma tombada a cada 75 a 100 anos, que aconteceu na década de 30 e agora em 2008. Então, que eles falam que você chega num ponto que a dívida ficou tão alta que você tem que fazer essa redução de alavancagem, não só do governo, como das empresas e das pessoas. Então as pessoas cortam gastos, a renda cai, o crédito some, os preços dos ativos vão lá embaixo, os bancos eles são squeeze, eles são apertados porque muita gente querendo sacar, os crash nas bolsas de valores e tensão social. E essas tensões sociais que ocasionam a ruptura do sistema, que acontece a cada 75, 100 anos. Que aconteceu lá na década de 30, nos Estados Unidos, e agora em 2008. Então, pessoal, esse ciclo mais longo eu quis passar bem rapidamente, tá? Mas o mais importante, a mensagem que eu queria mostrar para vocês é que dessa interação entre o Banco Central, a macroeconomia e o crédito e gasto das pessoas no funcionamento da economia. Eu acho que quem teve a oportunidade de assistir os 3 vídeos vai ter uma noção maior do que tinha antes de assisti-los. Obviamente, pessoal, é um vídeo simples, eu tenho explicado de uma maneira mais fácil para as pessoas compreenderem. Aqui eu deixei as 3 mensagens finais do Ray Dalio, né? Você não pode deixar a dívida aumentar em relação às suas despesas, vale para o governo federal, responsabilidade fiscal, e vale para o orçamento da nossa casa. Tá? O ganho ele não pode ser maior do que a produtividade. Lembra, o que é sustentável no ganho é a produtividade, né? E a gente tem que buscar a todo custo o aumento da produtividade. Então, pessoal, eu falo agora a mensagem final, e a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês desses 3 vídeos é o resumo que eu mostrei logo no começo da parte 1. Não existe dissociação entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Elas devem andar de forma conjunta. Mostrei exemplos de sucesso e exemplos de fracasso no Brasil. Dados públicos, vocês podem confirmar isso. Porque a responsabilidade fiscal permite reduzir os juros no país. Você reduz o pagamento de juros da dívida pública, crédito mais barato para as empresas e para as pessoas, mais investimento, fortalecimento do real, a inflação fica mais fácil de ser controlada, aumenta a atividade econômica, o que é bom para a bolsa e é bom para as empresas e para as pessoas, maior arrecadação do governo federal, tributária, mais emprego, mais salário, e isso faz com que o governo federal tenha maior capacidade de fazer investimento social, redução da pobreza e da desigualdade no país. Peço que aqueles que gostarem dos vídeos que compartilhem, que deem um like, se inscrevam no canal e muito obrigado pela atenção.